A Lei Geral de Proteção de Dados, conhecida pela sigla LGPD, completa 4 anos hoje, nesse Dia dos Pais. Inclusive, aproveitamos para desejar um feliz Dia dos Pais mais uma vez aos senhores que chegaram agora à Jovem Pan News. Gente, foi o primeiro texto voltado para a preservação da privacidade de dados dos cidadãos brasileiros. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o advogado Luiz Felipe Siqueira, ele que é especialista em direito digital. Luiz Felipe, você é pai? Boa tarde, William. Eu sou pai. Você também? Também. Então, parabéns pra gente, um feliz dia. E vamos falar desse tema tão importante. A primeira coisa que eu gostaria de saber é se a LGPD, se ela funciona ou não nos dias de hoje. William, muita gente fica perguntando se essa lei pegou ou não pegou. Graças a Deus, para mim, que sou um profissional da área, que atuo com a difusão da cultura de privacidade e proteção de dados, eu posso afirmar tranquilamente que essa lei pegou. Essa lei é feita para os titulares dos dados, ou seja, todos nós que temos um CPF no Brasil e que queremos saber como que as empresas e os entes públicos estão tratando os nossos dados pessoais. O senhor considera que a implantação da lei ela foi um avanço? Sim, sem dúvida, né? A lei, na União Europeia, desde a década de 70, já tem legislações sobre isso, mas desde 95 já tinha a diretiva europeia e depois com a GDPR. Aqui na América do Sul, a Argentina já tem há muitos anos a lei de proteção de dados deles. O Uruguai teve a lei em 2004, revista em 2008, e a agência uruguaia é tida como uma das principais do mundo. Então, aqui no Brasil só chegou, né, em 14 de agosto de 2018, que coincidentemente também é aniversário da minha mãe, então eu sempre guardo a data, até mesmo para quando eu vou dar aula. Mas ela só foi implementada mesmo, entrou em vigor em setembro de 2020, sendo que as suas sanções são aplicadas a partir de agosto do ano passado, de 2021. Agora, professor, no dia a dia, o que a gente observa é que alguns dados, né, nós recebemos ligações, mesmo sem fazer parte daquele programa, né, que a pessoa está te oferecendo ou daquela companhia. Então, mesmo com a lei, nós ainda estamos muito expostos, os nossos dados estão expostos para quem quiser. E como funciona o controle dessa informação? Boa pergunta, William. Nossos dados estão expostos porque nossos dados já estão armazenados há muito tempo por aí. E as sanções só são aplicadas a partir de agosto do ano passado. Mas a gente já tem o que as pessoas precisam saber, que elas podem buscar os seus direitos por via das empresas, telemarketing, aqui o escritório, aqui o Andrade Silva Advogado já fez para telemarketing e outras empresas que usam os dados para que revogar o consentimento, né, que é uma possibilidade que está prevista na lei, e também para que eles parem de fazer essa prática. E já tem condenações nas justiças, nos diversos tribunais da federação, condenando empresas que usam os dados indevidamente. Professor, é muito comum, às vezes você digita o nome da pessoa, aparece endereço, telefone, e aí você tem que entrar com uma comunicação para essa empresa que está divulgando, para impedir a visualização desses dados? Correto. A partir de setembro de 2020, quando a LGPD entrou em vigor, todas as empresas e os entes públicos, as pessoas se esquecem dos entes públicos, eles têm que ter um canal de privacidade ou um canal de proteção de dados para que o titular dos dados entre em contato com a empresa ou com o ente público e ele possa saber quais dados que essas empresas e entes públicos têm deles, como eles estão sendo tratados. Ele pode retificar esses dados, pode pedir portabilidade desses dados. Então, tem uma série de direitos que estão lá, principalmente no artigo 6º e 5º da LGPD, que os titulares dos dados têm a possibilidade de exercer. Só tem que eles não exercem, muitas vezes, por essa falta da cultura de privacidade e proteção de dados no país, que chegou tardiamente por aqui. Mas a gente luta diariamente para que isso seja implementado. Então, professor, hoje eu cheguei a comentar aqui que um determinado parlamentar, na hora de fazer a inscrição lá no TSE, ele coloca a foto de um artista.
né? Isso vai de forma errada. Aí precisa avisar, olha, não, está errado aqui, colocaram a foto de forma equivocada. Quais são as penalidades, né, para esses infratores, para as pessoas que disponibilizam essas informações de forma equivocada? A pessoa pode ser penalizada por isso? Pode sim. Aí a gente tem duas violações. Uma porque o dado, a foto, né, o dado que a gente chama de dado biométrico, o reconhecimento facial, a digital, ele é um dado pessoal sensível e ele é tratado com mais rigor dentro da LGPD. E a outra questão é o direito da imagem, né, que é um direito personalíssimo. Então, a pessoa não pode se passar por outra pessoa e aí cabe indenização tanto pelo Código Civil quanto pelo artigo 42 da LGPD, que fala quando tem uma violação dos dados e que pode gerar danos. Então, ele pode ter aí uma dupla penalidade. As penalidades, aí nesse caso, é individual, né, para o candidato que usou a foto equivocada. Mas se for para empresas e entes públicos, vai de advertência, multa de 2% do faturamento anual limitada a 50 milhões de reais. Aí muita gente se assusta, mas se a empresa tem um faturamento de R$1 milhão, vai ser 2% em cima do anual, né? De 1 milhão, vai ser 2% em cima de R$1 milhão, e não vai ser uma multa de 50 milhões de reais para acabar com a empresa. Agora, professor... Mas empresa de telemarketing... Sim. Oi? Não, sim. Eu ia falar sobre essa parte dos mailings, né, das empresas de telemarketing, que pegam esses dados, né, e a gente não sabe como eles conseguem isso, e acabam incomodando o cidadão brasileiro, ligando de manhã, de tarde. Você vai bloqueando os números e mesmo assim eles começam a aparecer outros números. Se eu for pegar o meu telefone aqui e analisar o número de aparelhos que eu bloqueei, que tentaram fazer contato comigo, é uma coisa absurda. Eu imagino, William, isso acontece cotidianamente. O que eu recomendo é entrar em contato, fazer uma denúncia na ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é um órgão federal, agora independente desde junho, ou então procurar o Poder Judiciário ou outros órgãos de controle, como PROCON, Ministério Público, e fazer essa denúncia. Eu acho que só a partir que a gente criar essa cultura e das denúncias é que a cultura da privacidade e proteção de dados vai ser realmente implementada pelo país. Não basta ter uma lei em vigor, basta que a gente tenha a cultura e basta para que a gente possa exercer os nossos direitos. Dentro do enquadramento da Lei Geral de Proteção de Dados, qual é a penalidade mais comum no dia a dia do brasileiro? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados ainda não exerce, ela está numa fase educativa, então eu não se tem notícias de penalidades ainda. O que está tendo são condenações pelo judiciário, e aí por danos de violação já teve de R$10 mil, R$30 mil, mas já teve também casos em que um funcionário vazou os dados da empresa. Imagina se um funcionário da Jovem Pan vaza os dados da Jovem Pan e que essa pessoa foi demitida por justa causa. Então tem o outro lado da moeda também. Então, mas aí vem um questionamento. Para isso acontecer, você precisaria ter um contrato entre funcionário e empresa, garantindo o sigilo daquelas informações que são tratadas no âmbito do negócio? Correto, é por isso que nós, quanto advogados e empresas já especializadas em privacidade e proteção de dados, que ela é multidisciplinar, por exemplo, aqui na Andrade Silva a gente tem o pessoal de TI também que nos apoia nisso, então a gente faz o programa da implementação da LGPD dentro das empresas, que passa por revisão de todos os processos internos, o mapeamento e inventário dos dados que são tratados dentro dessa empresa e a confecção dos instrumentos jurídicos regulatórios, que vão das revisões dos diversos contratos, inclusive de trabalho, e também vendo como é o manual do controlador, dentre outros dispositivos, para que assegure que a empresa esteja conforme com a Lei Geral de Proteção de Dados e que minimize ou mitigue, o risco dela sofrer uma multa ou algum outro tipo de sanção. Pode ser um bloqueio e eliminação de banco de dados também,
pode matar alguma empresa, né? Professor, dentro da sociedade nós vivemos de erros e acertos. Quando nós criamos uma nova regra, a gente vai observando o funcionamento dela. Então, depois de 4 anos que nós estamos com a LGPD, o senhor acredita que precisa de algum tipo de atualização nesse jogo? Bem, na verdade, a gente tem 2 anos, né, desde setembro de 2020 para cá, que ela está em vigor, e de 1 ano das penalidades. Então, ela está ainda numa fase incipiente ainda, né? Ela está indo com a sociedade, o Poder Judiciário e os entes públicos, as empresas, se adequando a essa nova normativa. Mas é um ponto de início, né, é um impulso inicial que a gente está tendo aí, muito importante, e a gente já vê no dia a dia essa alteração do comportamento não só das pessoas, os titulares dos dados, mas também das empresas e entes públicos que estão procurando se adequar a ela, né? A gente já vê uma grande preocupação, e eu brinco, né, que eu escrevo coisas que ninguém lê, que é termo de uso, política de privacidade. Mas agora essa brincadeira minha está se tornando uma mentira, porque as pessoas já estão começando a ler as políticas de privacidade e os termos de uso das plataformas digitais. Professor, quando a gente fala dessa lei de proteção, né, de dados, a gente precisa muito da participação da população para exigindo os seus direitos, os seus sigilos, para que isso funcione. Olha, nós perdemos a comunicação com o professor. Estamos falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, conhecida como LGPD, completando 4 anos. Então, eu queria agradecer ao Luiz Felipe Siqueira, especialista em direito. Voltou a comunicação, Luiz? Está me ouvindo? Voltou. Eu te ouço, William. Então, vamos lá. Eu vou repetir a pergunta. Eu já estava até encerrando, porque para mim a gente tinha perdido a comunicação. Mas nós precisamos de uma participação mais ativa da população, exigindo os seus direitos para que a lei emplaque? Com toda certeza, porque a lei foi feita para nós, os titulares dos dados, né? Nós que portamos o nosso e-mail, nosso telefone celular, nossa biometria, né? Então, a principal tarefa que nós que trabalhamos com privacidade e proteção de dados é difundir a cultura. E a partir do período que a gente já tiver essa cultura implementada, todos nós cidadãos vamos estar correndo atrás dos nossos direitos e sabendo o que fazer com os nossos dados pessoais. Jovem Pan, o especialista em direito digital, Luiz Felipe Siqueira. Luiz, obrigado pela gentileza desse bate-papo e um ótimo domingo do Dia dos Pais. Obrigado, feliz Dia dos Pais para todos aí. Muito obrigado, um abraço. Obrigado.